Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas dos títulos pré-fixados dispararam. A rentabilidade para você que quer comprar aumentou. O que significa isso? E mais do que isso, qual é o motivo dessas taxas terem subido? E para onde é que elas podem ir? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Pré-fixados no Tesouro Direto. Se você já sabe que 2022 é o ano da renda fixa, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque esse ano ainda promete e eu quero poder te ajudar a investir. Antes de começar o vídeo de hoje, aqui na descrição do nosso vídeo, nós temos todas as nossas playlists para você ter informação de qualidade. Então olha lá na descrição do vídeo e veja as nossas playlists com vídeos interessantíssimos. Inclusive temos uma playlist sobre marcação a mercado. É gratuita e se eu fosse você não perderia. Mas vamos começar a mostrar aí para você o gráfico das taxas de fechamento do Tesouro Prefixado 2025. Aquele título que vai vencer daqui a aproximadamente 2 anos e 3 meses. Veja que a semana passada nós tivemos aí ela fechando a última sexta-feira a 11,69. E agora nós tivemos aí a taxa de fechamento a 12,09. Então veja o salto que nós tivemos. Praticamente só um dia que houve queda na taxa. E ainda assim foi pequena. Todos os demais subiram. Então saiu de 11,69 para 12,09. Estamos falando de 60 pontos base e no final eu vou explicar por que essas taxas subiram. No final, porque agora é bom a gente trazer a análise dessas taxas aqui para você. Vamos lá. Pré-fixado 2025. O que aconteceu ao longo desse mês de setembro que estamos na metade? Veja aí na sua esquerda que as taxas começaram a 12,01%. E aí parecia que elas só iam cair. Chegaram então a 11,69, foi a menor taxa em setembro. Só que agora, nessa última semana, conforme eu te falei, as taxas voltaram a subir. E com um detalhe, tivemos a melhor taxa desse mês, agora nessa última sexta-feira, 12,08. Então veja que ela faz praticamente um V. Numa semana está caindo e na outra já começou a subir de novo. Veja aí a reação dos pré-fixados. 12,08 é uma taxa boa ou uma taxa ruim? Olhando para o histórico desse título dos últimos 8 meses. Eu trago aqui para você, vou até fazer o ajuste de fevereiro até setembro. Por quê? Porque eu entendo que 8 meses é um tempo razoável para quem quer uma visão de médio prazo. Então olha aí, 12,08, se você comparar com essas taxas mensais, ainda não é uma taxa muito boa, principalmente comparando com as taxas que nós tivemos aí nos últimos meses. Desde o mês de maio, está no centro da sua tela, foi 12,41 a taxa média de maio. Depois o mês de junho, 12,65. E aí em julho as taxas dispararam, chegando a 13,12. Então essa taxa ainda não é uma taxa considerada boa, quando nós estamos olhando aí o período do ano de 2022. Mas vamos olhar um pouco melhor. Verifica aí na sua tela, no alto, que as taxas aqui, ó, todas as datas que nós temos do mês de setembro, as taxas estão da cor amarela. Ou seja, não são taxas ruins, mas nem são taxas excelentes. São taxas intermediárias que eu trago aqui para você entender. E mais do que isso, essa taxa está onde? 12,08. Está entre as 45% piores taxas em 2022. Olha aqui no resumo do lado da sua esquerda que a taxa do mês de setembro ainda está na cor amarela. Quando é que essa taxa mudaria para o melhor quartil? Que são as 25% melhores taxas em 2022. Quando chegasse em 12,55. Então grava aí esse número. 12,55 é uma boa referência para você que ainda tem esperança em comprar um título com uma taxa boa. E a maior taxa do ano de 2022 foi para 13,51. Então anota aí esses valores para você não se perder. Vamos lá. Falando de preço, o Tesouro Direto não atualizou as informações de preço ao longo da semana. Elas estão desatualizadas. Mas o que eu posso te dizer pelo preço da sexta-feira, que está aí no centro da sua tela, é que ele está no pior quartil. Está entre os preços mais caros de 2022. E te mostrando aqui no gráfico fica mais fácil de você entender.
O melhor quartil, ou seja, o melhor momento para você comprar esse título e pensar na marcação a mercado, seria comprá-lo até R$ 733. Só que veja que ele já está a 770. Olha aí na cor vermelha, na direita do seu vídeo. Ou seja, o preço desse título já subiu bastante. E como marcação a mercado, você compra com preço barato para vender com preço caro antes do vencimento e aí abocanhar essa diferença, então, não está um bom momento para marcação a mercado. Entendeu aí? Temos então taxa intermediária, não está boa nem está ruim e o preço está caro. Difícil você conseguir ganhar com a marcação a mercado. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque o intuito aqui é somente te ajudar, para que você aprenda a investir sozinho. E agora eu vou fazer aqui uma análise gráfica dos juros futuros. É a projeção do mercado de onde pode ir, para onde pode ir essa taxa do 2025, com base nos juros projetados pelo mercado para esse ano, 2025. Então, olha aí na sua tela, eu venho mantendo aqui essa retração de Fibonacci semana após semana. E trouxe aí para você duas referências nesse círculo da cor esverdeada, azulada aí para você. Quais são as duas referências? Eu volto a mantê-las pela quarta semana seguida. Ou seja, a referência é a seguinte: se a taxa passar de 12,25, voltamos a ter aí uma tendência de alta no semanal. Veja, não adianta ser 12,25 um dia da semana. Ela tem que fechar na sexta-feira acima de 12,25. E aí a tendência de alta está de volta. Por outro lado, se ela romper para 11,5, ou seja, abaixo de 11,5 na taxa da sexta-feira, aí nós vamos ter claramente uma tendência de baixa. E nesse momento, o que nós estamos verificando? Uma consolidação das taxas nesse intervalo, que vai no alto aqui na resistência de 12,25 e aqui embaixo no suporte vai então a 11,50. Enquanto não sair daí, nós não temos muita informação. Quando nós olhamos as médias, já dá para verificar que está encurtando cada vez mais. A média mais curta, que é a verde, já está embicando para baixo. Mas a média, que é a média de 50 dias, já está subindo. Em um momento elas vão se encontrar. E aí nós teremos claramente essa definição. Talvez ainda não seja na próxima semana, mas está chegando esse momento de definição. Aguarde aí para você entender. Quando nós olhamos aqui também no diário, nas taxas diárias, é o mesmo movimento. Só que aí nós temos um detalhe, a média de 200 dias também já está chegando. Ou seja, vai vir movimento explosivo em breve. Não é agora ainda, mas esse movimento vai chegar em breve. Por isso, fique atento, anote essas referências para que você saiba para onde está indo o mercado. E se você está gostando, divulgue os nossos vídeos aqui para quem quer aprender a investir melhor na renda fixa e não ser enrolado de forma alguma. Por falar em não ser enrolado, vou lançar nesses próximos dias o nosso curso Segredos do Tesouro. Você vai aprender em detalhes tudo o que nós temos no Tesouro Direto. Vai aprender a investir de verdade, com segurança, tendo rentabilidade, acesso a todas as planilhas do canal e um curso vitalício. Você paga uma única vez e acessa o tempo que quiser. E ainda vamos ter lives para retirar a sua dúvida e adicionar ainda mais conteúdo. Enfim, aguarde que você vai gostar. Vamos falar agora do pré-fixado 2029, começando aí com as taxas então diárias desse mês. Veja na sua esquerda que a taxa mais alta do mês foi a primeira do mês, 12,09. E aí as taxas foram desabando, pararam em 11,5 e voltaram então a subir. Fechando aí na última sexta-feira, a taxa de abertura foi 11,99. Ou seja, reverteu essa tendência de queda que nós tínhamos nos primeiros dias do mês. 11,99 é a taxa de abertura da última sexta-feira. Só que quando nós olhamos o histórico das taxas desde fevereiro até setembro, você verifica aí que 11,99 não é uma taxa muito boa. Ela está praticamente abaixo de quase todas as taxas recentes mensais. À sua direita você tem 11,80. É a taxa desse mês de setembro. Só que o mês ainda não fechou. Verifica que nos 4 meses anteriores a taxa média então está melhor. No mês, então, anterior de agosto, foi 12,18, está acima. No mês, então, de julho, que tivemos a melhor taxa, 13,21. Depois, 12,74, depois 12,35. Enfim, a taxa não está boa.
E fica mais claro aqui quando você olha à sua esquerda lá no alto, as datas da semana que passou e também aqui os valores que nós temos aí na coluna do lado. Praticamente todos os valores em vermelho. O que significa a taxa em vermelho? Significa que são as piores taxas históricas desde que esse título foi lançado, em fevereiro de 2022. Repara que somente na sexta-feira é que saiu do pior quartil, das 25% piores taxas, e chegou a 11,99. Só que eu preciso te dizer o seguinte, saiu, mas não saiu por muito não. Essa taxa de 11,99 está entre as 27% piores taxas. Veja que o pior quartil vai das 25% piores taxas para baixo, ou seja, até aquelas taxas péssimas. Então ele passou, mas foi por um pouquinho só. Em resumo para você, a taxa não está boa em relação ao histórico de taxas em 2022. É isso que eu quero trazer para você. E o preço? Lembrando que o preço nós não temos 2 dias que o Tesouro Direto não divulgou as informações, que foram então a quarta-feira e a quinta-feira. Mas não vai fazer tanta diferença assim, porque nós temos já um histórico aí de aproximadamente 8 meses. Então 2 dias não dá muita diferença. O preço que nós temos aí da última sexta-feira, 49208. Olha aí no gráfico para você ver, no canto direito do seu vídeo é o preço na cor vermelha. Veja como ele chegou a bater nesta semana um dos preços mais caros desse título. Ou seja, olhando para o histórico, o preço subiu demais. É um momento muito ruim para você que deseja marcação a mercado. Creio eu que vão ter momentos melhores em que você vai poder comprar num melhor quartil. Eu, na minha visão, acho que não é o momento oportuno em termos de preço para esse título. Só que a decisão é sua. Quem aperta o botão é você. E olha, eu acabei de gravar também as taxas e preço dos títulos Tesouro e PCAs principais. E o vídeo está aqui no alto para você entender as oportunidades aí batendo na sua porta. Para finalizar, vamos falar agora do IPCA 2033 e depois um resumo do porquê essas taxas subiram nessa semana. Tá aí, o pré-fixado 2033 ele paga juros semestrais, então é diferente do 2025 e do 2029, que não pagam esses juros a cada 6 meses. E o pré-fixado 2033 está muito parecido com 2029. Por quê? Olha aí no canto esquerdo do seu vídeo, você já verifica que a melhor taxa do mês foi também no primeiro dia útil, 12,22. Depois as taxas caíram até 11,66. Veja que parou também no mesma data de cair. E depois voltaram a subir, só que não superaram esse 12,22. Então saiu de 11,66 e a taxa de abertura da última sexta-feira foi 12,11%. Vamos olhar aí, comparando essa taxa com o histórico aí de fevereiro. 12,11%. Está bom ou está ruim? Compara aí você mesmo. Você já vai verificar que 12,11% está bem abaixo das principais taxas médias mensais desse título. Principalmente as taxas médias dos últimos 4 meses. Agosto, julho, junho e maio. Então você verifica que, considerando o passado recente, essa taxa não está muito boa. Repara aí no gráfico à esquerda, lá no alto, aliás, no gráfico não, na data, que você tem do lado dela 3 cores vermelhas e depois 3 amarelas. Ou seja, até a quarta-feira passada, essa taxa estava no pior quartil, nas piores taxas históricas em 2022. E na quinta e na sexta, saiu do pior quartil, fechando aí em 12,11%. 12,11% também não está uma boa taxa histórica. Por que eu estou falando isso? Porque saiu recentemente do pior quartil. Ou seja, se você está aí olhando para a taxa, olhando para o vencimento, para levar o título até o vencimento, talvez ainda não seja uma melhor oportunidade. Eu digo talvez, porque aqui a gente não sabe o futuro. Se eu soubesse o futuro, eu não precisava falar nada para ninguém. Ficaria bilionário tranquilamente. Agora falando do preço, veja aí que o preço está na cor amarela, 904,88. Ele saiu então do pior quartil que vinha ao longo da semana, tá aí na cor vermelha para você. E aí você olhando no gráfico, você verifica isso. Ele não chegou a ser o pior preço do ano.
olha à direita do seu vídeo no cantinho os últimos dias. Só que se você voltar nesse gráfico vermelho, você vai verificar aqui, ó, bem no início do gráfico, que nós tivemos valores acima de R$ 930. Chegou a 954. Então veja, não está no melhor quartil, no melhor histórico de preços, que aumentaria aí a sua chance de marcação a mercado. Mas também não está também no preço mais caro. Mas praticamente aí ainda está no limite, eu diria no limite do pior quartil. Também não está uma boa oportunidade aqui para você. Agora vamos trazer as notícias que podem explicar um pouco o que aconteceu nessa semana. Você verificou aí que, na teoria, a semana começou um pouco mais tranquila e as taxas, em princípio, estariam caindo. Caíram aí na segunda, caíram na terça e depois, na quarta para frente, é que deu um estresse. O que aconteceu ao longo dessa semana? Primeira notícia que eu trago para você. Aperto monetário agressivo pode deflagrar recessão global, alerta Banco Mundial. Saíram notícias do mercado internacional que confirmam que na próxima semana o Fed, que é o Banco Central americano, vai apertar, vai aumentar mais as taxas de juros lá. O mercado tinha uma expectativa que podia aumentar só 0,5%. Só que com as notícias ruins da economia e a preocupação com a recessão, aí o mercado de vez em quando dá esses sustos. E aí o Fed vai ter que aumentar em 75 bases. É isso que o mercado está precificando. Descartou aumento de 0,5%. Isso causou um estresse no mercado. Além disso, saíram dados aí do varejo no Reino Unido. Você não sabe, mas o Reino Unido é a segunda principal economia lá da Europa. E aí, vendas no Reino Unido despencaram e cresce risco de recessão. Enfim, o mercado todo está preocupado com esse risco de recessão, que deve estar chegando em breve lá da zona do euro. Eu diria que é quase certo. E quando nós temos recessão, o mercado tende a correr para o dólar e para a renda fixa. Por isso que os ativos de renda variável estão caindo já há alguns meses. E por fim, uma última notícia. PIB da China desacelera no segundo trimestre. Veja, segunda principal economia do mundo desacelerando, expandindo 0,4%, crescimento de 2,5% em 2022. Mais do que desacelerar, a preocupação do mercado são com as expectativas para frente. E aqui diz, uma pesquisa da Reuters prevê que o crescimento da China desacelere para 4% em 2022. Essa aqui é a pesquisa da Reuters, só que já tem outras pesquisas dizendo que pode chegar somente a 3%. Lembrando que a projeção no início do ano era de 5,5%, ou seja, está caindo na China a projeção de crescimento. Europa à beira de entrar em uma recessão. E os Estados Unidos ainda estão segurando um pouco, porque lá o desemprego está muito baixo. Mas com o aumento da taxa de juros, nós poderemos ter aí uma recessão mundial. Por isso eu digo sempre para você, o melhor está por vir. E o mercado, às vezes, vai fazer você duvidar do óbvio. Qual é o óbvio? Caminhamos claramente para uma recessão. E em uma recessão, as oportunidades aparecem. Só que essa aqui é a minha opinião. Se você quer entender um pouco melhor sobre quais são os indicadores de recessão, entre para o nosso clube de membros. Eu vou deixar o vídeo aqui no alto, porque você vai saber tudo, absolutamente tudo, porque os próximos meses e também o ano de 2023 são sérios candidatos a uma recessão mundial. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e um excelente domingo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.